Pessoal, estamos de volta, a bateria de entrevista para você. Eu tenho aqui hoje no estúdio convidados especiais, aqui comigo do lado, o Vicente Braga, ele que é examinador da banca da 5ª Ciretran de Governador Valadares. Obrigado, boa tarde. Bom dia, né, Vicente? Vicente já esteve com a gente dando algumas instruções para vocês aí. Hoje está aqui para tirar dúvidas, com certeza. Aqui do lado também eu tenho o Tenente Miron. Bom dia, Tenente. Bom dia, obrigado, senhor, por estar presente aqui com a gente também, tá certo? Certeza. E nós temos inúmeras perguntas. Agora sim, eu vou abrir para você a linha de participação. Aí embaixo, 8821, preste atenção, 5767. Pode ligar e mandar a sua pergunta, com certeza, e nós vamos estar tirando para vocês todas as dúvidas. Pode mandar pergunta para as figuras aqui que estão esperando para falar com você, hein? Olha, nós colocamos em pauta durante toda a semana com relação ao trânsito, muitas questões. É claro que a gente está aqui pronto para ajudá-los. A nossa intenção é passar para vocês as melhores informações. Agora, preste bem atenção. Eu gostaria que vocês não sugerissem perguntas, e fizessem perguntas que fossem dúvidas de cada um. Tá? Sem aquele de que, o meu amigo foi isso, meu amigo. Aqui eu não vou aceitar tal indisciplina, ou seja, questões que possam ser acusações. Eu quero perguntas e, de preferência, as mais claras, objetivas e íntegras, tá bom? As respostas também serão o mais breve possível para que nós possamos estar esclarecendo para todos vocês todas as questões, tá certo? Vicente, você como examinador da 5ª Ciretran, não é isso? De Governador Valadares, as pessoas, nós estivemos falando durante a semana passada, que nós fizemos, as pessoas têm uma sombra com relação ao que é o exame de rua. As pessoas acham assim, porque o examinador não gostou da minha cara, porque o cara é ruim todo, porque não foi com a minha casa. Isso não existe, né, Vicente? Não, isso não existe, não, Kennedy. Nós temos a resolução 68. Então, os exames têm que ser pautados dentro das pautas cometidas que estão elencadas na resolução 68. E o examinador de trânsito tem a obrigação de cumprir a lei, e ele deve fazer isso como determina essa resolução. Então, nós não podemos sair fora, nem beneficiar, nem prejudicar ninguém fora da lei. Muito bem. Então, acabou aquelas dúvidas que você tem de que, estou com medo, que o cara não gosta de mim, eu queria fazer com aquele outro. Afinal, quem vai fazer o exame, ele tem o direito de escolher o examinador ou é aleatoriamente o examinador chega e pronto, vou pegar? Não, o exame ele é aleatório. Nós temos que pegar o primeiro candidato da fila. Então, a fila ela corre automaticamente e nós temos um funcionário que distribui as planilhas. Quando ele distribui, o examinador tem que pegar o primeiro que está lá na frente. Quando ele volta de um exame, ele tem que pegar o seguinte. Então, não tem como escolher e nem tem como o candidato definir qual examinador quer ou não pegar. Vamos falar de um assunto agora importantíssimo, suspensão de carteira. Vicente, nós fizemos uma planilha. Aliás, basicamente, essa planilha já veio feita para poder tirar essas dúvidas com relação à suspensão de carteiras de habilitação. Por que as carteiras apreendidas hoje em blitz, mesmo com a lei prevê a suspensão do direito de dirigir, são devolvidas para a Polícia Civil e quais são os motivos de suspensão de carteira de habilitação? Veja bem, o Código, no artigo 265, ele instituiu o procedimento administrativo. Então, algumas infrações no Código, elas prevê a suspensão do direito de dirigir. Só que para nós suspendermos essas CNHs, nós temos que instaurar o processo administrativo, dando ao infrator a ampla defesa e o contraditório. Então, nós temos a comissão da delegacia, ela é presidida pelo Dr. Rom, delegado de polícia, eu sou secretário e os demais senadores são os membros. Essa comissão, ela vai definir o tempo de suspensão que o condutor, no caso de uma infração, ele pode ter. Então, o que acontece? A Polícia Militar ou os demais agentes de trânsito, eles abordam o cidadão, e o cidadão, dependendo do tipo de infração, ele tem a carteira recolhida. Esse recolhimento é uma medida administrativa. Esse boletim de ocorrência com a CNH é enviado para a Polícia Civil. Lá nós iremos intimar o infrator e vamos dar a ele o direito de apresentar a sua defesa. A CNH é devolvida porque só depois de esgotados todos os recursos é que a carteira poderá ser ou não suspensa. E temos que assegurar também o direito à ampla defesa ao infrator. Se ele comprovar que ele não teve culpa na infração, o processo pode ser arquivado. O que acontece com o condutor, no caso, quando a carteira é suspensa e ele for pego dirigindo pela Polícia Militar ou, digamos, uma blitz, que interessa?
quando a carteira é suspensa, é registrado no prontuário do condutor, no sistema RENAT, essa suspensão. Quando ocorre a carteira ser recolhida para cumprimento dessa pena, essa pena também prevê o custo de reciclagem e ciência de formação de condutor. Se ele for surpreendido dirigindo, a carteira pode ser cassada, com base no artigo 263 do Código. Muito bem. Outra pessoa foi pega dirigindo o veículo que ainda continua no meu nome, tá certo? A pontuação vem pra minha carteira, ou tem como recorrer, tem como eu suspender essa pontuação? O que eu devo fazer? Tem como sim. A legislação estabelece infrações de responsabilidade do proprietário e de responsabilidade do condutor. Essas infrações de responsabilidade do proprietário, elas não podem ser transferidas. Diz respeito à situação do veículo, documentação e neutralidade das suas características. O condutor ele é responsável somente pelos atos praticados na direção do veículo. Quando o condutor é identificado no ato da infração, essa infração não tem como, essa pontuação não tem como ser transferida. Tem como indicar o infrator quando o condutor não é identificado, que é um caso de avanço de sinal, onde o condutor não é identificado. Então, nesse caso, o proprietário ele tem 15 dias, quando ele recebe a notificação, para informar o infrator. O artigo também prevê que, ele não fazendo isso dentro desse prazo, ele é considerado responsável pela infração. Então, o condutor ou o proprietário do veículo tem que estar atento às notificações que recebe em suas residências. Lá tem todas as informações necessárias. Nós temos a internet, o site do Denatran também, onde ele pode pesquisar a legislação. Muito bem. Agora, uma coisa que fica sempre aberta. Todos nós temos o direito a recorrer de qualquer multa, não é isso? Estando certo ou estando errado. Isso. É o direito do cidadão, tá certo? Agora, é uma coisa que eu nunca fiz, e eu até hoje nunca ouvi falar. Aliás, pode ter acontecido, mas eu gostaria de saber como é que se faz para recorrer de uma multa. O que eu devo fazer? Qual o caminho? O primeiro passo? O primeiro passo é dar o grito, né? É identificar o órgão autuador. Quando você recebe uma multa, você vai receber primeiro hoje, com base na legislação, uma notificação da autuação. Nessa notificação da autuação, está ali identificado quem autuou e para onde você deve dirigir esse recurso. Então, hoje são duas oportunidades de você recorrer. Você recebe primeiro a notificação da autuação, onde nem tem valor da multa. Então, você tem um prazo de 30 dias. Esse prazo vem determinado na própria notificação da autuação e você vai apresentar o seu recurso. Após esse prazo, o julgador ele vai julgar a consistência desse auto. Se ele transformar essa notificação em penalidade, aí você vai receber já a notificação da penalidade. Você também terá um prazo para recorrer da notificação da penalidade junto à Jari. Então, o importante é ler essas notificações, esse documento que você está recebendo. Ali você tem todas as informações. O que costuma ocorrer é que as pessoas geralmente recebem as notificações e nem leem. Muito bem, tem muitas perguntas que devem ser. Eu vou deixar que o telespectador ligue agora, dá o número aí embaixo para mim, vocês podem estar ligando e estar fazendo as perguntas. O Vicente, nós teríamos na semana passada conversado, eu e você pessoalmente, e abordamos um assunto muito importante, que agora diz respeito aos dois aqui, com relação àquela dificuldade que é quando você está nas ruas, principalmente as ruas vazias, tudo parece bico, nunca vi uma cidade tão mal projetada como ficou Valadares. O centro aglomera de tal forma que é difícil navegar com veículos. Aí você está parado num semáforo. Principalmente daqui da Marechal Floriano, onde nós temos ali aqueles pardais. E automaticamente vem uma ambulância lá de trás gritando, precisando passar. É importante salvar a vida? É importante. Devo eu, na condição de motorista, à frente de todos, avançar o sinal e dar passagem para a ambulância e correr o risco de ser multado e ter que recorrer? Ou eu posso simplesmente ignorar e ficar parado? É a questão de bom senso ou é lei? Olha, é legislação. Primeiro, nós temos que ver que a vida é tutelada pela Constituição, é tutelada pelo Estado, né? É um direito inviolável, previsto na Constituição. Então, geralmente, esses veículos, tanto de polícia, de bombeiro ou de ambulância, a rapidez para chegar ao local da ocorrência ou do socorro é importante, pode determinar a vida ou a morte de uma pessoa. Então, o que acontece? A legislação diz o seguinte, no artigo 29, se não me engano, que os veículos de socorro, de incêndio e salvamento de polícia têm prioridade de circulação, estacionamento e parada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles podem sim, avançar